Fala aí, galerinha do CVJ, salve, salve. Espero que todos estejam bem. Então, galera, em virtude dos acontecimentos atuais aí que vem ocorrendo tanto no Brasil como no mundo todo, venho aqui disponibilizar para vocês a videoaula do módulo 4 do livro de vocês, tá? Que vem aí com o seguinte título: Regionalização do Espaço Mundial segundo o Desenvolvimento Humano e Econômico. Vamos lá? Vamos começar essa brincadeira aí? Então, gente, ele já vem lá abordando o sistema capitalista, tá? Falando aí que o capitalismo nada mais é do que um sistema em que é voltado totalmente o lucro e a acumulação dele, tá? E o capitalismo também ele tem suas classes sociais, elite, classes médias, pobres e temos os miseráveis também. E ele vem falando nesse capítulo que o sistema capitalista, tá, como ele permite a acumulação cada vez mais de capital. O que é capital? Riqueza. Isso vem causando cada vez mais contrastes sociais na nossa sociedade. Como que contrastes sociais? Então, gente, o Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem aí uma elite, onde é uma elite pequena, tá? Falando em porcentagem, aí deve dar em torno aí de uns 2%, que tem em sua mão mais de 85% da riqueza do nosso país concentrada. Ou seja, muito dinheiro na mão de pouca gente e muita gente aí vivendo com o básico ou basicamente nada que tem aí disponível para viver, tá? Isso são chamados contrastes sociais, tá? Como que o contraste social acontece? Como essa galera está acumulando muito dinheiro, acumulando renda, tá? Isso faz com que o nosso país seja um país precário em distribuição de renda. Tá? Essa galera aí ela vai ter pouco acesso a meios como tecnologia, pouco acesso a meios como educação, ou seja, cada dia e cada ano e cada tempo que passe aí, cada década, os ricos vão continuar sendo ricos e os pobres continuando sendo pobres, tá? Ou seja, o livro ele vem trazendo que essa acumulação de capital é um dos grandes problemas do sistema capitalista, tá? E ele vai abordar também, ao longo desse capítulo aqui, que muitos países eles vêm adaptando o sistema capitalista para tentar corrigir essas distorções sociais da sociedade, tá ok? Vamos lá, gente. Ele traz aí também a Nova Dite. O que é a Nova Dite? O sistema capitalista, como ele tem essa grande concentração ele permite essa grande concentração de capital, alguns países aí que saíram na frente, seja na época das grandes navegações, ou países que saíram na frente na Revolução Industrial, países que acumularam riqueza ao longo das guerras, tanto na Primeira como na Segunda, esses países acabaram saindo na frente na questão aí de tecnologia, tá? E como esses países saíram na frente na questão de tecnologia, ou seja, eles tiveram os meios necessários para desenvolver pesquisa e tecnologia, como acumularam dinheiro, tá? Isso fez com que esses países aí venham a ter grande desenvolvimento tecnológico na área de robótica, automobilística, informática e assim vai. Só que, gente, assim, para se dar continuidade a esse desenvolvimento tecnológico, precisa-se de matéria-prima, tá? E hoje as grandes potências, como já vem de muito tempo utilizando essa matéria-prima e explorando suas próprias matérias-primas, eles quase não têm mais e alguns até esgotaram aí as suas reservas de matéria-prima. Então o que esses países começaram a fazer, gente? Eles começaram a pegar áreas do planeta que foram explorados em relação de matéria-prima, mas que ainda possuem muita matéria-prima e que são poucos utilizadas por seus próprios líderes e por seus próprios governantes, ou seja, o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem infinitas matérias-primas, mas a gente não tem tecnologia suficiente para transformar essa matéria-prima em tecnologia e ter aí o usufruto advindo desse investimento tecnológico e tudo mais, que é onde nós vamos transformar essa matéria-prima, tá? Então,
ele vem com essa divisão aí, nova divisão internacional do trabalho, que está dentro de uma divisão social e econômica, chamado de divisão norte e sul do planeta. O que é divisão norte e sul do planeta, tá? Essa divisão, gente, ela não respeita critérios geográficos como pontos colaterais, subcolaterais, coordenadas geográficas, não. Essa divisão aqui é uma divisão social, voltada à sociedade e economia, tá? Ele pega os países mais ricos do planeta, você pode ver que a Austrália e a Nova Zelândia está embaixo, mas ele coloca a Austrália e a Nova Zelândia como se estivesse na parte norte, ou seja, de cima. A parte norte são os países desenvolvidos, produtores de tecnologia, tá? E aí que tem um grande acúmulo de capital. Os países que estão abaixo aí, vermelhinhos, tá? São os países subdesenvolvidos ou emergentes que são dependentes tecnológicos, tá? Mas que possuem grande quantidade de matéria-prima. Ué, professor, qual é o objetivo disso? Então, gente, esses países que são dependentes aí de tecnologia, tá? Mas que possuem grandes quantidades de matéria-prima, nada mais são, dentro dessa divisão norte e sul, do que fornecedores de matéria-prima e fornecedores de mão de obra barata para esses países. Entenderam? Ou seja, nós ainda meio que de forma indireta continuamos sendo colônia. É triste dizer isso, mas é a pura realidade, tá? Tanto que, na divisão internacional do trabalho, que é essa nova DIT, é muito comum você ver nos países desenvolvidos, que é o que estão na parte norte dessa regionalização, são países em que, em sua grande maioria, as suas multinacionais, o que são multinacionais? Empresas que têm atuação no mundo todo. Esses países se concentram os escritórios de suas multinacionais, em grande maioria. Mas as fábricas estão espalhadas aí ou no Sudeste Asiático, ou em países do continente africano, ou em países da América Latina. Tá? Mas por que eu tenho um escritório em grande maioria no meu país desenvolvido e as minhas fábricas ficam em países subdesenvolvidos? Então, gente, os países subdesenvolvidos, como são dependentes tecnologicamente, eles precisam gerar emprego, tá? E uma das formas aí que eles encontraram de gerar emprego, já que eles não conseguem se desenvolver, é tendo leis trabalhistas menos rígidas, que vai atrair essas empresas, tá? Oferecendo mão de obra mais barata, matéria-prima em abundância, ou seja, é basicamente como ainda funcionava o sistema colonial. A gente fornece matéria-prima para os países desenvolvidos e, ao invés de fornecermos aí uma mão de obra escrava, hoje nós oferecemos para essas empresas desses países desenvolvidos uma mão de obra barata. Tá? Então, isso vai fazer com que os países desenvolvidos concentrem cada vez mais riqueza e a gente continue sendo explorado e continuemos aí sendo países subdesenvolvidos ou emergentes. Tá? Vamos lá para o próximo slide. Aí ele vem trazendo aí, gente, os conceitos, né? O que é um país desenvolvido, o que é um país subdesenvolvido, o que é um país emergente, por aí vai. Tá? Países desenvolvidos, gente, são países que, assim, além de possuir um grande desenvolvimento econômico, tá, eles conseguem se encaixar dentro dos critérios de IDH. Tá? Se o país ele tem um grande desenvolvimento econômico e consegue se encaixar nos critérios de IDH, ele é considerado um país desenvolvido. Tá? O que é um país subdesenvolvido? Tá? São países que são menos avançados industrialmente, têm uma alta dependência industrial dos países desenvolvidos, tá? Mas só que não conseguiram resolver seus problemas de DH, tá? E tem uma economia muito pequena, muito frágil. Esses são os considerados países subdesenvolvidos. Tá? E o que são os países emergentes? Brasil é um caso de país emergente. Ou seja, o Brasil ele tem uma economia forte, nós aí apresentamos nas últimas décadas, um grande crescimento econômico, tanto que nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, agora que a gente deu uma caída aí, estamos em 8º, mas mesmo assim ainda continuamos sendo um país forte economicamente. Tá? Temos uma indústria forte, mas nós não conseguimos resolver os nossos problemas sociais. E os problemas sociais estão voltados dentro do IDH, tá? Como distribuição de renda,
que é um dos critérios de IDH. Para vocês terem uma ideia, o segundo país mais rico do mundo, que é a China, é um país emergente. Como é que minha voz deu uma falhadinha aqui? A China é um país emergente. A China, por mais que seja a segunda economia do mundo, ela não é considerada um país desenvolvido, tá? Gente, para ser considerado um país desenvolvido, não basta ter só dinheiro, tá? Você tem que ter uma economia forte, uma indústria forte, mas você tem que se encaixar nos critérios de IDH. E a China, ela não se encaixa nos critérios de IDH. A China ainda tem fortes problemas de distribuição de renda, tá? E a China ainda tem fortes problemas sociais. Ou seja, a China aí sofre basicamente a mesma coisa que o Brasil, né? Somos hoje a 8ª economia do mundo, mas ainda sofremos com esses problemas sociais que pelo jeito aí parece que vai demorar muito mais tempo aí para serem resolvidos, tá? Ele vem trabalhando aí conceitos econômicos, como Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto, gente? O Produto Interno Bruto é a soma de toda a riqueza produzida em um ano no país. Tudo aquilo que foi produzido no país, foi vendido, gerou riqueza, isso é somado e vê de um ano para o outro aí, se essa soma for maior de um ano para o outro, isso é um sinal, um indicativo que a nossa economia cresceu, está crescendo, tá? Mas, gente, não se engane, isso é muito comum no Brasil, as pessoas acharem, a economia cresceu, eu vou melhorar de vida. Não, gente, a economia pode crescer, mas se não houver uma distribuição de renda, se o país ele não avançar em critérios de IDH, a sua vida não vai mudar. O que vai mudar? É o rico ficar cada vez mais rico e você continuar na mesma ou se tornar mais pobre, tá? Tanto que eu coloquei uma charge aqui para ilustrar isso daí que a gente está comentando. Ó. Aí ele fala, não se iluda, querida. Uma coisa é o tamanho do PIB, outra é o prazer que ele proporciona. Ou seja, você vê nitidamente, tá, ela está lendo lá no jornal que o PIB cresceu, mas esse crescimento econômico não está atingindo ali a sua população mais pobre, menos desfavorecida. Ou seja, esse crescimento econômico está ficando na mão de uma determinada elite, que é a que comanda o país ali, financiando a classe política, tá? Então, PIB, gente, está atrelado a desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico não quer dizer que o país seja muito rico, que todos lá vivem bem e que todos os problemas foram resolvidos. Não, tá? E ele vem trazendo um outro critério aí, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Tá? Então, gente, você pega aí a Noruega é a 48ª economia do mundo. Tá? Mas a Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, tá? Se você pegar aí os quase 200 países 200 e poucos países que nós temos, a Noruega ainda está em uma boa posição econômica, tá? Mas mesmo assim a Noruega conseguiu resolver todos os seus problemas sociais. Na Noruega não tem pobre, na Noruega não tem morador de rua. Tá? Então, assim, não ache que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para se viver. Tá? O que os Estados Unidos faz, apesar dos Estados Unidos ser considerado um país desenvolvido, os Estados Unidos ele incentivou o consumo. Então, muita gente acha que só porque nos Estados Unidos tem um consumo exacerbado, lá é o melhor lugar do mundo para se viver. Não. Mas nos Estados Unidos, alguns problemas sociais são meio gritantes ali. Tipo, os Estados Unidos não tem sistema único público de saúde. Tá? Se você não tiver uma condição para pagar, tu vai morrer, tá? Você vai ter que pagar. E os Estados Unidos, gente, tem muitas favelas, muitas periferias, isso você vê gritante nos filmes, tá? Então, assim, os Estados Unidos, ele aparece aí, ó, que foi ano passado, a ONU que faz esses dados aí, tá? Os Estados Unidos é o 15º melhor IDH do mundo, não é o primeiro, ó. Olha aí, é a Noruega, o melhor lugar do mundo para se viver, tá? Então, gente, o que aí nos interessa aí? O que são os critérios utilizados para o IDH? Ó, países que resolveram problemas de saúde, educação e distribuição de renda. Ou seja, nada disso que o Brasil tem. O Brasil ainda tem um número gritante de analfabetos funcionais. Tá? O que é analfabeto funcional? É aquele cara que foi alfabetizado, mas não sabe interpretar. Ele acaba de ler João comeu bolo. Aí tu pergunta ele o que ele leu, ele fala, sei lá, não sei.
Ou seja, esse é um analfabetismo funcional. Temos analfabetos, que é aquele cara que não sabe nem ler nem escrever, ele olha para a letra ali e para ele não passa de um desenho, tá? E temos aí um outro tipo de analfabetismo também crescendo muito grande no Brasil, que é o analfabeto passional. O que é o analfabeto passional? É aquele que só quer ler e só assiste aquilo que concorda com ele. Então você vê que o Brasil ele avançou muito pouco em relação à educação, tá? Problemas de saúde, nós temos aí o nosso SUS, funciona, mas funciona de modo precário, tá? Aonde ele não consegue atender a todos igualmente, temos que resolver isso aí. E a distribuição de renda no nosso país, que é gritante, gente, que nós já falamos lá atrás. Ou seja, esses são os critérios aí adotados pela ONU, tá? Para um país ser considerado desenvolvido e ter um IDH elevado, tá tranquilo? Já como a gente está falando de IDH e tal, o Brasil em 2019 ele ficou na posição 79 aí no IDH mundial, ou seja, tá ruim. Não, nosso IDH é considerado um IDH alto, são 200 e poucos países no mundo, né? Mas como nós somos a 8ª economia, se a gente melhorasse a nossa distribuição de renda, a educação, a saúde, nós poderíamos aí estar numa posição muito melhor, tá? E outro conceito é renda per capita. O que é renda per capita, gente? Você pega o PIB. O que é o PIB? Toda a riqueza produzida em um ano no país. Você pega ali as obrigações do governo. O que as obrigações? Os impostos, os gastos que o governo tem e tira. E aquilo que sobrar, você divide pelo número de habitantes. Mas por que tu faz isso? Divide-se o que sobrar do PIB pelo número de habitantes. É para ter uma noção do que cada habitante conseguiria viver em média no Brasil aí, tá? Coloquei aqui uma charge para vocês verem e ilustrar bem o que eu estou tentando mostrar para você. O Produto Interno Bruto na frente dos meninos. O Produto Interno Bruto foi a riqueza gerada ali no país em um ano, com uma sacola cheia de maçãs. Tá? Aí vem a renda per capita. A renda per capita é o que? Você pega lá, no caso, as obrigações que o país tem, os impostos, o que tem que paga, e aquilo que sobrar você divide pelo número de habitantes. Olha lá, dividir o número de maçãs pelo número de habitantes. Essa é a renda per capita. Só que aí vem a distribuição de renda. O que é a distribuição de renda? A elite ali que acaba financiando a classe política fica com a maioria e só dá ali meio que restos para a população, ou seja, é basicamente isso aí que vem ocorrendo no nosso país, em grande parte dos países do mundo, tá ok? Galera, isso daí, tá? Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, espero que a galera esteja se cuidando, tomando aí as medidas necessárias para a gente conter o avanço desse vírus, que vocês possam aí todos voltarem com saúde e com força total depois que essa nuvem negra passar, tá? Galera, é isso daí, até a próxima e aquele abraço, tá?